Estamos diante de crises que não existiam no tempo da Senhora White. Estamos precisando de um novo profeta. Ellen White não é parte da Bíblia, ainda que algum se surpreenda, possa se surpreender se eu Canal disser isso. Ricardo Oliveira. Curta, compartilhe e ative o sininho. Acesse agora mesmo memorizeabiblia.com. O apelo é forte. Jesus disse que voltaria em breve. 2000 anos já se passaram. Por que ainda não voltou? Há algo de errado com a igreja. Vamos corrigir a igreja. E aí vem eles, torcendo e distorcendo textos de Ellen White para fazer valer as suas interpretações estapafúrdias e confundir ainda mais os que não sabem se defender a si mesmos. Quando mostramos que o texto não está dizendo isto, eles pulam para o outro. E quando explicamos que esse texto também não está dizendo isto, eles vão para o outro. Até formar o ciclo e voltarem no primeiro texto. Não admitem, não reconhecem, não mudam. Uma lástima. Trabalham sorrateiramente, distribuindo literatura clandestina. Aliciam os irmãos, fazem reuniões de casa em casa, geram discórdias, dilaceram igrejas. Mas há também o fundamentalismo teológico. Nós já estávamos livres desse problema desde meados da década de 70, nos nossos círculos acadêmicos, particularmente o NASP São Paulo, o antigo IAE. Mas estamos de novo às voltas com ele. E a questão toda é Ellen White. Ellen White. Como é que eu vou harmonizar o princípio da sola escritura com Ellen White? O desejo de proteger os testemunhos inspirados de Ellen White das pressões liberais é necessário. Precisamos fazê-lo. É bem-vindo. Mas não do jeito como fazem. Somos gratos a Deus pelo ministério extraordinário da irmã White. Como ela guiou a igreja, como ela tem guiado e ajudado a igreja a enfrentar as crises. E eu vou mais longe, já disse isso para vocês. Estamos precisando de um novo profeta. Estamos precisando de um novo profeta. Estamos diante de crises que não existiam no tempo da Senhora White. Estamos precisando de um novo profeta. Mas Ellen White jamais advogou autoridade canônica ou infalibilidade, conquanto seja digna de todo respeito, admiração, gratidão a Deus pelo seu ministério profético. Ellen White não é parte da Bíblia, ainda que algum se surpreenda, possa se surpreender se eu disser isto. E aí vem os oportunistas de plantão dizendo que falar isso é atribuir a Ellen White uma autoridade meramente pastoral. É hora de terminar. Mas eu quero ler algumas citações de Ellen White antes. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 416. A Bíblia e a Bíblia tão só deve ser o nosso credo. A Bíblia e a Bíblia tão só. O homem é falível, mas a palavra de Deus é infalível. Ergamos o estandarte no qual está escrito: a Bíblia, nossa regra de fé e disciplina. Quem foi que disse isto? Grande Conflito, página 9. As santas escrituras devem ser aceitas como autoridade e infalível revelação da sua vontade. Elas, as santas escrituras, são a norma do caráter, o revelador das doutrinas, a pedra de toque da experiência religiosa. O Espírito não foi dado, o Espírito que a inspirou, é disso que ela está falando. O Espírito não foi dado, nem nunca o poderia ser, a fim de sobrepujar-se à Escritura, pois esta explicitamente declara ser ela mesma a norma pela qual todo ensino e experiência devem ser aferidos. Evangelismo 256. Não devem os testemunhos da irmã White, é ela falando, tá? Não devem os testemunhos da irmã White ser postos na dianteira. A palavra de Deus é a norma infalível. Não devem os testemunhos substituir a palavra. Nossa atitude e crença tem por base a Bíblia. E nunca queremos que alma nenhuma faça prevalecer os testemunhos dela sobre a Bíblia. Palavras da Senhora White.
quando justificando o seu ministério, ela diz: vocês não estão familiarizados com as Escrituras? Se estivessem, não teria havido necessidade do meu ministério profético. Durante toda a sua vida, Ellen White levou os crentes de volta à palavra. De volta à palavra. Uma luz menor para conduzir homens e mulheres a uma luz maior. E aqueles que não conseguem harmonizar o princípio, o conceito da sola Escritura com a crença nos escritos de Ellen White, não deveriam se atrever a fazê-lo. Como eu disse, é hora de parar. Eu tinha muito que dizer. Mas eu vou pular o resto e vou para a conclusão. Só um detalhezinho curioso. Algumas pessoas acham que não devemos prestar atenção nos métodos exegéticos, essas disciplinas auxiliares, arqueologia, história do texto, estudo das línguas. O sentido da Bíblia é claro. Essas coisas estão sendo ditas por aí. A Sra. White sempre enfatizou a necessidade de estudar as línguas originais. A Sra. White fala do estudo do contexto literário, do contexto social, das circunstâncias. A Sra. White fala da história da transmissão do texto, coisa que jamais imaginaríamos que a Sra. White, lá no final do século XIX, o fizesse. Ela fala da história, ela fala dos manuscritos, dos erros que se introduziram nos manuscritos. E para quem acha que não devemos ler mais nada, vocês se lembram? Não leiam nada, tudo é lixo, é só a Bíblia e o espírito de profecia. Para esses, eu cito a carta 189 da Sra. White, do ano de 1900, quando ela estava exilada na Austrália. Conhecemos a história. Ela escreve para Hiram Edson, em Battle Creek. E ela diz assim: talvez eu nunca volte para a América. Por favor, dê um jeito de me enviar os meus livros. E ela diz: me mande, especialmente o comentário bíblico de Albert Barnes. Eu quero os meus melhores livros comigo aqui. Se não fossem técnicas de interpretação corretas, jamais saberíamos que eterno e para sempre não significam um inferno queimando indefinidamente. Não saberíamos que vinho não se refere só à bebida forte. Não saberíamos que lei, em Paulo, sempre se refere à lei moral, os 10 mandamentos. Não saberíamos que perfeição não significa impecabilidade. Queridos, estamos numa batalha de duas frentes. Duas frentes. Como devemos lutar? Paulo disse: não ir além, mas também não ficar aquém do que está escrito. Não ir além, não ficar aquém. Nossa única salvaguarda. Durante todos esses anos, eu procurei exaltar esse livro com vocês. E eu não preciso lembrá-los disso. E vocês já disseram para eles que este talvez seja o maior legado que vocês vão levar de mim. Estava escrito aqui. Podem se esquecer de tudo que eu falei. Mas se vocês continuarem olhando para este livro como uma fonte inesgotável de tesouros, cavarem com oração, com dedicação, tirando mensagens
E vocês sabem como que dá para tirar coisa daqui sem ser fantasioso, sem vir com ideias malucas, apenas permitindo com que o texto fale. Este será o minha maior recompensa. Fidelidade à palavra. Por mais de 40 anos, pastor Domingos, pastor Martin, pastor Martini, pastor Reinaldo, por mais de 40 anos, passada aquela época, por mais de 40 anos, a faculdade de teologia teve na Bíblia a sua centralidade. E eu tenho certeza que o meu desejo dos colegas é de que isto continue. A Bíblia. Deus terá um povo que mantém a Bíblia, e a Bíblia tão só. Memorize a Bíblia é um curso em videoaulas que vai te ensinar a memorizar referências, versículos, capítulos e até livros inteiros da Bíblia. Através de aulas rápidas e práticas, você vai ver um passo a passo sobre como usar a supermemória que você já tem para memorizar porções inteiras da Bíblia ou qualquer outro assunto que você estude. É isso mesmo, você já tem uma supermemória, só não sabe como usá-la. O conteúdo desse curso pode ser usado para você memorizar qualquer tema, de qualquer área. Assuntos para vestibular, faculdade, curso público, prova da OAB e muito mais. Além de desenvolver essa super habilidade, fazendo a sua inscrição neste curso, você estará ajudando a manter o canal Ricardo Oliveira. Acesse agora mesmo memorizeabiblia.com. Ricardo Oliveira, proclamando as boas novas do reino. Lembre-se, a verdade sempre vence.